ser com a gente. Então, a gente inicia mais a ERP Lab, né, essa iniciativa da ERP Jovem, com o objetivo de trazer novas ideias para o rádio e estarmos perto uns dos outros, mesmo com toda a distância. Além disso, o ARP Lab ele vem como esse laboratório mesmo de ideias novas para a gente sair um pouco do núcleo né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, poder olhar tudo que está acontecendo um pouco de fora. O professor Henrique, né, tem um currículo sensacional. Ele foi meu professor no ISE, então ano passado eu fiz o Éden lá, né? E ele foi um dos meus professores, trouxe cases muito legais sobre tanto a parte comercial quanto o conteúdo, enfim. E na última reunião da ERP, que a ERP fez aqui em Curitiba, para falar sobre o comercial com as rádios, enfim. Ele estava lá e ele disse uma frase que me chamou muita atenção, né? Que quando as pessoas falam que o rádio vai acabar, realmente o aparelho de rádio talvez ele possa, né, deixar de existir no nosso cotidiano e no dia a dia das pessoas, mas que talvez o consumo do meio rádio, né, da comunicação do rádio, isso é cada vez mais presente no dia a dia e de outras formas, não só no aparelhinho. E por isso ele está aqui hoje com a gente, não só por isso, por conta de todo o histórico dele, enfim. Professor Henrique, obrigada pela sua presença aqui na ERP Lab, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Carol. Obrigado. Foi uma ótima abertura. Fiquei muito satisfeito aqui. Bate-papo foi cada vez mais que a gente se reúne e compartilha experiências é fundamental para o nosso meio, né? E eu tenho muito orgulho de poder o máximo de vezes sentar e falar. Eu gosto mesmo. Eu gosto de compartilhar experiências, ideias. Eu não tenho problema com segurar informação. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente evolui o nosso meio, melhor é para quem está trabalhando seriamente, correndo atrás do dia a dia, né? Porque a gente tem que melhorar o nosso meio. Então, obrigado pelo convite. Eu espero que seja um bate-papo gostoso, uma provocação, né? Então, a gente, na verdade, nasce com essa brincadeira de digital vai matar o rádio e a TV, é uma provocação, e eu espero que vocês gostem desse papo, né, que a gente vai ter aí pela frente, né? Eu vou abrir aqui minha apresentação, e aí, a partir de agora, eu fico... Deixa eu botar aqui. Todo mundo vendo? Então, vou começar. E aí, gente? Prazer conhecer, assim, por um bate-papo com todo mundo. Hoje eu estou aqui em Cascavel, junto do Grupo RIC, eu estou num outro projeto também, mais para frente eu falo sobre ele. Então, estou aproveitando a estrutura aqui da emissora de Cascavel, e a Carol me convidou para esse bate-papo, tinha agenda, tinha voo, mas deu certo, e de fato é um prazer compartilhar a informação, né? Então, quem sou eu, né? Muitas pessoas me conhecem como Kiri, meu nome é Henrique Kirilauskas, esse cara aí que fez pose na foto, mas todo mundo me conhece como Kiri por causa desse sobrenome. E atualmente eu sou o diretor executivo da Praça de Curitiba e Ponta Grossa do Grupo RIC. Estou cuidando aí da emissora da TV Record de Curitiba, estou cuidando das rádios Jovem Pan, Pop, como a gente chama, de Curitiba, Jovem Pan News e a Jovem Pan de Ponta Grossa. E também tenho aí na missão de tocar as revistas Top View aqui que tem no Grupo RIC, mais o digital do grupo. Mas minha bagagem vem aí de longa data, né? Me falam que eu sou um cara novo ainda, mas já comecei a trabalhar em rádio em 96. São 27 anos já trabalhando em vários veículos de comunicação. Passei por várias emissoras de televisão e rádio pelo Brasil, nacionalmente e regionalmente. Tenho muito orgulho de trabalhar com emissoras regionais. Fui responsável pela estratégia, recentemente, inclusive, fui responsável pelo desenvolvimento da estratégia comercial digital da Rede TV. Para quem não sabe, a Rede TV tem o maior canal de uma emissora de televisão no digital, no YouTube e no Facebook.
Fui também o diretor comercial de digital da Band Nacional. Então, acabei viabilizando nessa operação, vários projetos, dentre eles Masterchef Brasil, Me Poupe com Natália Cury, O Aprendiz com Roberto Justo. São projetos que eu toquei no projeto na virada digital. Fui diretor de branded content também da Band, mas o digital acabou me consumindo. E pela Band me deu uma oportunidade muito legal de absorver a experiência, a bagagem que eu já vinha tocando de televisão. Rapidamente, quando eu comecei na minha bagagem, quando eu comecei em rádio, lá em 96, eu comecei como locutor de rádio. Eu abria o microfone, ia para o vídeo, acabei virando locutor, fui apresentador e apresento um programa de televisão atualmente, inclusive. Quem quiser dar minha audiência, vou fazer meu primeiro merchan da apresentação. Então, toda quinta-feira, às 9h45 da noite, liga no Band Esportes, que vocês vão me assistir. Tem um programa de golfe, eu que apresento. É um dos meus projetos que eu consigo tocar paralelo, que é o Grupo RIC. E em conivência, inclusive, com o próprio grupo, quando o Leonardo me convidou. Então, eu vinha com essa bagagem de artístico, pé no conteúdo, mas eu sempre fui vendedor, e eu vinha trazendo isso. Isso me foi trazendo uma carreira muito com conteúdo e comercial, conteúdo e comercial. E a programação, antes, quando eu fui locutor, eu já era programador de computador. Então, quando eu assumo essa operação na Band, eu assumo com essa bagagem enorme de televisão, bagagem de rádio, mas com o DNA do programador de computação. E a gente acabou criando vários e vários projetos. O Masterchef Brasil ganhou cases mundo afora pelo Google Brasil. Tive a oportunidade de ter case com o Facebook Watch, a primeira plataforma, o primeiro projeto do Facebook Watch, que é os vídeos do Facebook que você vê hoje, foi desenvolvido em conjunto com a gente, eu tocando a operação aí via Masterchef. Tive a oportunidade de desenvolver projetos com o Twitter, com a própria plataforma do Twitter, que foi a apresentação da plataforma em Cannes, em 19. Então, são projetos que a gente fez, foi muito legal. Então, com esse pé de digital, hoje eu tenho esse pé de digital muito forte, com o pé do conteúdo. Na visão de radiodifusor, tive a oportunidade de ser gestor de emissora, superintendente de grupo de comunicação, fui vice-presidente de comitê de marketing do SBT no Nordeste, fui, até um abraço ao nosso amigo Caí, nosso presidente que está aqui presente. 4 anos, em 2 gestões, fui presidente da nossa co-irmã lá na Paraíba, fui presidente da Associação de Rádio e Televisão de lá, da SERP. Então, sempre estive envolvido lá do radiodifusor, e hoje esse papo de TV, de digital e o nosso mercado de radiodifusão, para mim é muito normal, assim, não existe uma diferença. E é isso também já para a nossa audiência. Não existe mais essa diferença. Mas existem alguns pontos que eu queria trazer para vocês, né? Que é o seguinte, esse é o meio rádio. Esse é o meio rádio. Fazendo aquela provocação que eu tinha falado lá nessa conversa, né, que a Carol falou, nós somos um meio rádio, um meio de transmissão, um sinal por ondas sonoras, nós temos estrutura de equipe, de gente, né? Temos locutores, nós temos uma estrutura. Nosso meio rádio, nós já sabemos o que é. Esse é o rádio. É o aparelho que está na tua casa, é o aparelho que está no rádio do carro, que está no carro. Hoje é o aparelho que está no celular. O rádio é esse. É o nosso receptor. Esse é o meio televisão. Esse é o meio TV. É mágico. Eu sou apaixonado também por televisão e rádio, né? Mas sou apaixonado por televisão, produzir conteúdo. Ele encanta, ele tem estrutura, ele tem a transmissão também por ondas sonoras. Ele é um meio que mudou a população e a cultura brasileira. Ele moldou a cultura brasileira. O meio TV informa, educa. O meio TV gerou gostos por novela, por time de futebol, né? Não é à toa que o Flamengo é o maior time do Brasil em torcida, porque durante 3 décadas a Globo separava o sinal e deixava o Nordeste assistir no Rio de Janeiro. Então eles aprenderam, o nordestino aprendeu, nasceu assistindo os jogos do Rio de Janeiro. Então você moldou uma cultura no país através desse meio que é a televisão.
E essa é a TV. É um receptor, hoje mais moderno, mas ele já teve lá a sua história na sua casa. Ele é um aparelho que uniu famílias e ao mesmo tempo separou hoje com vários, né, momentos que você pode ter em várias casas, você assiste também no celular teu conteúdo, mas essa é a TV. E aí vem o digital. O digital também é um meio. O digital também é um meio de comunicação. O digital também é um veículo de comunicação. Mas o digital, ele vem por inúmeras plataformas, inúmeros veículos. Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn, pelo Snapchat, YouTube, Pinterest, TikTok, Kawaii. São inúmeros veículos de comunicação dentro do digital. O digital é um meio de comunicação. E ele está aí, está disponível. Então, assim como nós temos o meio TV, o meio rádio, nós temos o meio digital. Nós temos o nosso receptor de rádio, nós temos o receptor de televisão. Mas esse é o digital? Esse é o nosso receptor? É um celular, né, principalmente um Apple, que fez de história, né, o smartphone, né, com o Steve Jobs. É um computador? É um notebook? A verdade é que o meio rádio tem o rádio como receptor. O meio TV tem o seu receptor como TV. E o meio digital tem inúmeros devices, mas nenhum deles chama digital. Essa é uma provocação muito sadia. A gente tem que ter uma percepção como radiodifusor. Quando a gente fala que o meio está o rádio está morrendo, o aparelho rádio está sumindo das nossas casas, no geral da população. O aparelho rádio está sumindo. Isso não acontece com televisão, mas o rádio está sumindo. Mas o meio está sumindo? O meio não está sumindo. O meio continua, o meio é forte. O digital, se fosse o nome digital fosse um desktop, como antigamente, ele poderia estar sumindo, ele não está sumindo. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais para frente. Então, o meio digital não está matando o meio rádio, nem o meio TV. Mas o meio digital, a modernidade que a gente está hoje, a evolução dos equipamentos, a mobilidade que é gerada hoje para a nossa vida, de fato, você parar e sentar para escutar um rádio, você não faz mais isso, como se fazia lá no começo do século passado. Assim como vem fazendo televisão. Hoje você assiste televisão no ônibus, você assiste televisão em movimento. Então, o meio não vai. Mas, e o que é o meio digital? Já que a gente entende que ele é um veículo de comunicação. Followers, haters, KPI, call to action. O que é tudo isso? O que chegou nesse meio digital que veio com esses movimentos todos? E a partir daqui eu conto uma outra história, uma outra experiência que eu tive, que é muito legal. É uma experiência pessoal, eu vou trazer para vocês. Eu tenho o hábito de vendedor de juntar pessoas para conversar, tomar uma e essas coisas. E um dia a gente estava lá no meio dos anos de 18, mais ou menos, a gente estava atrás do prédio do Twitter, que tinha um food truck tomando cerveja, e tinha gente de várias plataformas, gente que estava fazendo o mercado digital, de agência, de veículos, de plataformas, a gente estava tomando cerveja de amigos mesmo, do nosso meio. E a gente comentando que a gente estava no momento da revolução, a gente estava enxergando a revolução acontecendo ali, naquele momento. E a gente tomando cerveja, batendo papo. E um conhecido falou assim, a gente está mudando, né? Que a gente o digital está mudando, a rede social chegou e está mudando o mundo. Aí eu falei, não, gente, isso não é isso. A rede social não é nada novo. Rede social não é nada novo. Rede social já existe desde que o mundo é mundo. Jesus Cristo tinha uma rede social de 12 apóstolos. Ela foi aumentada. Os followers são seus amigos, seus seguidores, teus próximos. Os haters é a fofoqueira de antigamente, que passava a mulher e falava, gente, você viu aquela menina que fez aquilo? É a mesma coisa.
o que está mudando? Assim como toda revolução que existiu na humanidade, ele gera uma revolução por um outro processo. O que mudou hoje neste meio, né, digital da nossa vida, a rede social, que é um dos efeitos do meio digital, a rede social ele mudou por causa da escalabilidade. Tudo gerou escala. Então, eu gosto muito de simplificar. Eu tenho uma outra palestra que eu dou, e foi um pouco disso que eu falei lá quando eu estava dando aula lá para a Carol, nós temos que parar e entender que muita coisa do meio digital é nosso meio, é nosso, é do radiodifusor, é do nosso dia a dia. A diferença é que o meio digital ele tem um potencial de escalabilidade. Tudo gera grande. Antes você tinha 20 amigos, 30 amigos que era o teu dia a dia, a rede social te permite ter 2, 3, 5, 10 mil amigos. É óbvio que você não vai ver todos, mas é óbvio que você também não via todos os seus amigos lá atrás. Então, a questão é que você gera escala, e a escala é para o bem ou para o mal. A fofoqueira gerava um efeito muito pequeno, uma comunidade muito pequena, que era aquela rua, aquele bairro. O hateroso ele gera um impacto, né, gigantesco, se propagado, que ele destrói a vida de uma família, porque gerou escala. Mas o grande lance é isso. E aí veio junto outras questões, métricas, e a turma do digital adora trazer uma globalização para o nosso país, sabe? Tudo é KPI, Key Performance Indicators, Call to Action, tudo. Mas o que é isso? O que são essas métricas? São métricas. E eu gosto de trazer que muito do que o digital falou hoje, o KPI, o ROI, alcance, o CPM, o Call to Action, são coisas que vêm do rádio e da TV. São nossos. Não, tudo bem. É só fazer aqui mesmo. Obrigado. São nossos. Eu pedi o Enio desligar o áudio aí, que está vazando aí. Então, voltando aqui, não, vocês que estão aqui assistindo, nós que estamos no nosso meio, quando vem principalmente a turma um pouco mais tradicional do meio de comunicação, quando vem essas métricas, ficam assustados. Pô, mas o que é Key Performance Indicators? O que é KPI? Gente, KPI é uma métrica para você definir a tua campanha no digital. Nós vamos fazer uma campanha no digital para ter 5 mil cliques. Nós vamos ter uma campanha e essa campanha tem que ter 100 mil visualizações. Nós vamos fazer uma campanha para ter 10 leads. O que é KPI? É meta. A gente tem que ter meta, tudo é meta. Eu tenho a meta de 5 mil cliques. Eu tenho a meta de 10 leads. É meta. Só que tem um nome bonito. ROI, que é o retorno sobre o investimento. ROI, que se fala para caramba. Qual é o ROI da tua campanha? É o lucro. Eu gastei 100 e tive 300 de faturamento, eu tive 200 nessa campanha. É o lucro. Mas é porque fica mais bonito você usar outro. Alcance é alcance. Qual é o alcance? O alcance tem diferença do alcance? O alcance é alcance. Nós falamos com alcance o tempo todo no rádio. Minha rádio alcança X mil pessoas no mês, o meu alcance máximo é tanto. É a mesma. As pessoas são as mesmas. Viu, que é uma métrica de visualização, é o que a gente viu, é a nossa métrica. A gente sabe que a gente tem que impactar o número de X pessoas dentro da televisão. O CPM, vamos fazer os custos por mil, é o custo por mil mesmo, do que a gente tem na rádio, que a gente faz conta. Call to action. Aliás, só um detalhe, isso é uma coisa muito importante. A gente deixa de fazer custo por mil no dia a dia, né? Como vendedor, a gente acaba esquecendo. Mas façam conta de custo por mil. Façam custo de CPM e comecem a fazer conta de CPM de custo por mil com a ação digital. Vocês vão entender que nós somos mais baratos. Eu falo isso mais para frente. Call to action. CTA. Vamos fazer um call to action. Gente, call to action ou chamada para ação, nada mais é do que você levar o cliente para a porta da loja. Eu estou levando, o cara faz campanha e levei gente para a loja. É um call to action. Então,
existe uma mistificação pelo mundo digital que a gente acaba se assustando, não está mergulhando, a gente não tem conhecimento. E eu, como vendedor, sei que quando um vendedor não conhece profundamente o teu produto, ele não vende. Ele simplesmente para, não vou oferecer, porque eu não sei, se o cara me perguntar uma coisa, eu não quero passar vergonha na frente do cliente. Isso acontece direto. E é isso, então a gente acaba se assustando, mas se você parar para pensar, é óbvio que tem métricas e coisas que vieram, como tudo muda. Mas muito que vem do digital hoje é nosso, é do radiodifusor que a gente viveu, a gente aprendeu, a vida inteira a gente usa. Então isso é muito legal entender e desmistificar um pouco esse mercado do digital. Mas e o digital? O que é o meio digital? Então, a comunicação digital, no ponto de vista publicitário, é um conjunto de ações estratégicas realizadas na internet, sites, plataformas e redes sociais, para veicular conteúdos de uma marca e buscar o famoso lead. É isso. Então, no ponto de vista publicitário, a gente vai criar campanhas e distribuir nossos breaks para buscar o lead. Internet, meio digital, ele não constrói marca, ele converte. E isso é um ponto positivo do meio digital. O meio digital ele é conversor. O meio digital ele consegue trazer conversão e medir. Então, é isso que também o digital trouxe e mudou com a nossa vida. Porque as métricas, os anunciantes começaram a entender que o mundo é metrificado. Ele fez, ele gera e ele sabe quantas pessoas ele impactou. No nosso meio demora um tempo, o rádio demora 3 meses, né? Quer dizer, no núcleo a cada 3 meses, a cada mês eu recebo dados. Na TV, se eu tiver em capital grande, eu vou ter dia a dia o Ibope, né? No real time, mas se eu tiver em praças menores, é 2 vezes no ano. Então ele demora para entender as métricas, os números, e no digital é dia a dia, na hora. E isso mudou nossa vida. Isso é um dos fatores que acontece com o nosso mercado no meio digital. E a diferença entre meios? A diferença dos meios da televisão e do digital. Os meios de comunicação tradicional, como o nosso rádio, a televisão, ele transmite a informação através de ondas, né? O que proporciona um grande alcance, porém, de forma unidirecional. Isso aqui eu estou chovendo molhado com vocês, mas é isso. A gente transforma a informação, mas só de um ponto de vista. Só a gente fala. Só a gente fala que transmite, gera conteúdo. A gente só tem um sinal, só tem um caminho. Mas é um caminho de grande impacto. A gente distribui informação com grande força, com grande alcance. Esse é um ponto positivo. A gente tem que entender os pontos diferenciais de cada meio para ter a defesa comercial, para ter a defesa com nossos anunciantes. Então, a gente tem entrega. Já os meios digitais, como sites, redes sociais, os aplicativos, eles operam através da internet para transmitir essas informações, o que vai possibilitar uma variedade gigante de formatos e, principalmente, a interação entre usuários. Esse é um detalhe que muda muito a nossa vida. Com a internet, se permitiu e se deu voz ao outro lado, a volta, o ping, como a gente chama quando a gente fala em programação. Quando você gera uma informação e ela volta trazendo um resultado, uma informação. Isso mudou a nossa vida, isso mudou a comunicação. Porém, para você alcançar um número grande de pessoas, é preciso muito investimento. Então, a diferença de meios, a gente é unidirecional, a gente depende muito dessa informação, depende muito de conteúdo. Do outro lado, a gente vai ter esse contraponto. Tem uma vantagem do digital, que eu em particular adoro, que é o seguinte, para você ter uma bela de uma audiência na rádio, uma bela audiência na televisão, você precisa ter qualidade de sinal, muita marca, muito recall e muito conteúdo bem feito e bem produzido. No digital, não. Você compra audiência. Você vai lá, pega o dinheiro do teu bolso e paga o Google, paga o Facebook e ele volta ao dia que você quer. É cruel. É banalizar o nosso negócio, a nossa audiência, mas é a realidade. Então, inúmeras pessoas alcançam números absurdos e o cara está botando dinheiro por trás. Se vai ser rentável a longo prazo esse negócio é uma outra questão. Mas é uma verdade. No digital, a gente compra audiência.
E não é feio dizer que isso está acontecendo, porque é normal. Então, são as diferenças do nosso meio que a gente tem que entender. Eu vou trazer alguns hábitos que eu acho que é legal. O mercado digital, ele passa por transformação absurda. Ele está crescendo absurdamente. O mercado digital, ele está em evolução, assim como todas as plataformas, negócios, rede social, toda hora aparece uma rede social nova. Quando eu falo plataforma e rede social, é porque o YouTube, em particular, o Twitch, para quem não conhece, é uma plataforma de vídeos ligados para gamers, transmissões digitais para gamers e streamers. Eles se consideram plataforma de ambiente. Rede social é quando eu entro as plataformas de relacionamento. Então, rede social, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, que agora vai virar X, né? X, o Elon Musk está mudando o nome. Quai, que eles estão rebatizando no Brasil para Kawaii, Pinterest. Então, WhatsApp é uma rede social. WhatsApp é uma rede social. Não é monetizável, mas é uma rede social. Então, quando eu falo plataforma, é isso. E como é que é o consumo da internet, consumo do digital no Brasil? Isso aqui é uma pesquisa super atual, umas informações super atuais. Olha o primeiro número que forte. 36 milhões de pessoas, 18% da população brasileira, não acessa a internet. Não tem comunicação nenhuma com eles de forma digital. São pessoas com baixa renda, baixíssima renda, são pessoas mais velhas também, apesar de ter renda, são pessoas que não querem ter acesso. Então, a pesquisa traz pessoas que são idosos, que veem dificuldade nesse acesso, são pessoas que estão no campo, literalmente, então também não tem essa relação, e pessoas de baixíssima renda, que não têm acesso a um computador, a um asset, a um device que gera internet. 62% da população acessa a internet exclusivamente pelo celular. 62% dos brasileiros só conseguem ter internet pelo celular, não é pelo computador, é pelo celular. E isso está gerando um impacto monstruoso no comportamento, na cultura e na informação. Essa é uma informação outra muito legal. A TV, quando eu disse que o rádio tem sumido das casas, infelizmente é uma realidade, eu tenho o meu, mas as pessoas não têm saído. A TV, em contrapartida, é hoje o segundo device que mais se acessa a internet pelos brasileiros. Olha que dado interessante. 55% das pessoas que acessam a internet acessam pela televisão. E só 38% pelo computador. Em 2014, 2015, o computador representava 90% do acesso à internet. As pessoas estão acessando a internet pelo celular e pela televisão. Então, a televisão ela tem uma outra missão diferente do rádio, que é conectar essa ação. A gente fala isso, eu falo mais para frente disso também. Mas a rádio tem um desafio, porque a gente não está. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai buscar essa informação? E de quem acessa a internet, 99% das pessoas acessam a internet. Então, quem acessa a internet, acessa pela televisão, acessa pelo computador, acessa pelo celular. Então, o hard news, quem acessa a internet, ele acessa tanto pelo celular, quanto pelo computador, quanto pela televisão. 99% acessa pelo celular. O celular está mudando o hábito de consumo do brasileiro. Isso não acontece nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos tem 60 e poucos por cento ainda do celular. O celular está mudando porque as pessoas estão com aparelhos menores, ou seja, então eles não param para ler conteúdo, eles se informam por títulos e por rede social. Então, o brasileiro está mudando a cultura, né? Então, as mídias digitais estão mudando o comportamento para se falar, comunicar melhor pelo celular.
porque é o celular principal device de acesso à internet do brasileiro. E essa é a realidade atual do meio digital, que também tem suas dificuldades, né? Não é um mar de rosas, não. O digital não vai acabar com o rádio e nem com a TV. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu tenho um lema que é: se não pode com eles, junte-se a eles. Não tem jeito. O digital, o meio digital está vindo, está atropelando, está passando. Então, se você não entrar, é o rio, uma corredeira forte. Se você não bota o teu barco nesse rio, você vai ficar para trás. Você tem que entrar nesse rio, tem que entrar nessa corredeira e continuar seguindo. Então, você tem que mudar a estratégia. O digital é um complemento essencial aos meios tradicionais. É uma forma de conversão inevitável. O digital, ele ajuda a converter a campanha e a estratégia que você distribui. É inevitável isso. Por isso, é fundamental que as rádios desenvolvam ações digitais, aproveitando o streaming, as redes sociais, as plataformas de vídeo, como a Jovem Pan, que lá em 2017, 16 para 17, fez um trabalho maravilhoso digital no cenário nacional, foi para o YouTube e gerou um impacto enorme no Brasil, com as ações que eles fizeram isso no cenário, né, lá em São Paulo. E esse impacto ele aumentou na audiência da Jovem Pan, na audiência do rádio. Ele saiu de número de 16, 17 com 70 mil ouvintes por minuto, alguma coisa assim que ele tinha em São Paulo, para 120, mais ou menos, num ano depois que ele deu um boom no YouTube. Então, o YouTube, aquela campanha digital, aquela estratégia digital de recortes, distribuir, de estar na plataforma digital, melhorou depois a audiência da própria rádio. As pessoas começaram a consumir mais a Rádio Jovem Pan depois do case de sucesso que eles tiveram no YouTube. Então, temos que trabalhar, tem que mudar a estratégia, tem que estar convergindo a sua estratégia de comunicação de conteúdo também para o digital, e não adianta separar. Não tem, como eu falei, é uma corredeira. O digital é uma corredeira com muita força esse rio. Se você não botar teu barco junto, você fica. A gente aqui no Grupo RIC, a gente entrou esse mês, esse ano, com um projeto novo. Então, eu estou trazendo algumas informações, por exemplo, dos dados de YouTube. Jogo como Curitiba e Vasco da Gama, a gente transmitiu no Jornada Esportiva, que a gente transmitiu pela Rádio Jovem Pan News. Eu tive 5 vezes mais pessoas acessando pelo YouTube do que pela rádio. Então, nesse jogo particular, né? Mas a média, elas estão se equivalentes. Mas eu tenho lá uma entrega, estou trazendo um público novo. O cara que está no rádio não estava no YouTube. Eu estou dobrando a minha audiência. E eu vendo isso. Eu faço conta para o meu anunciante e falo, ó, esse aqui custa CPM, um CPM médio, só para vocês terem uma ideia, um CPM médio hoje de você comprar no leilão, não é qualificado. Você, quando vai comprar YouTube, você compra qualificado. Você pode escolher, eu quero apenas assinar vinhetas de transmissões esportivas. Você paga. Você paga mais caro, porque você está selecionando o teu público. Quando você seleciona o público, ele é mais alto. Você joga no leilão, no aberto, hoje o teu custo médio está em R$10,50. R$10,50 a 123 mil. Nesse caso aqui, a gente teve 98 mil pessoas, usuários únicos, acessando aqui esse jogo. Só nesse dia aqui, tinha dado R$1.000 e poucos a campanha para um único anunciante. Eu tenho 12 anunciantes nesse programa. Cada anunciante teria me pago R$1.000 e poucos só para estar no YouTube. Ele está sendo ainda bonificado, mas são novos negócios que você vai fazendo conta. Mude a estratégia na TV. E que na TV é diferente. A convergência é ainda mais completa. Você já trabalha com imagens, com som, que a rede social, que a mídia digital já permite. Então, além das redes sociais, já tem no mercado algumas ações diferenciadas, como a TV conectada. Então, a gente hoje, o Grupo RIC, eu já trago isso também, a gente hoje é o único grupo de comunicação de TV que está trabalhando
com TV conectada. TV conectada, para quem está fora, isso é um mercado que está acontecendo neste momento em São Paulo. As agências, neste momento, começaram a pesquisar, mas a gente já está trabalhando há mais de um ano no Grupo RIC. Mas a TV conectada, basicamente, você está assistindo televisão. Lembrar que 55% hoje já acessa a internet pela TV conectada, você tá, pela televisão. Você assiste televisão, você está assistindo a programação lá nossa da Record, do Grupo RIC, você está assistindo a televisão, está lá parado no teu sofá, sentado na mesa, de repente vem um banner na tua tela. E isso não foi gerado pelo master, ele foi gerado pelo sinal digital. Ele é um banner como é um banner, por exemplo, de um site. Um billboard, squeeze, full banner, todos esses formatos que você tem no site, que você tem no teu site da tua rádio, no site da tua empresa, da tua emissora, você consegue ter isso na televisão. E muito melhor, você ainda tem interação, porque como é TV, como é conectado, é digital, você tem um ping, você volta, você tem informação. E ele pega o controle remoto e o usuário, né, o telespectador, ele navega e ele interage pelo controle remoto, não é pelo celular. Isso é uma revolução que está acontecendo no mercado digital, no nosso meio, na radiodifusão, que são as TVs agora conectadas. Então, você pode gerar pesquisa, perguntar para a audiência. Eu, por exemplo, a gente fez uma campanha recentemente para uma universidade. Olha que privilégio. A gente sentou com a universidade, antes mesmo dela fazer a campanha, a gente fez uma pesquisa para identificar qual era, na audiência nossa, do Grupo RIC, na audiência da TV, da RIC TV, eu perguntava, você vai fazer vestibular este ano? Sim ou não? Se não, beleza, valeu a pesquisa. Sim. Qual o curso? Tal, 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 tal. Então, quando eu chego para vender para o meu anunciante TV, e rádio, óbvio, né? Mas eu vendo num pacote, não consigo mais vender separado. Mas quando eu chego para o meu anunciante falar, vem cá, vem anunciar comigo aqui na televisão, e a minha audiência é essa aqui, ó. O teu público quer, ao invés de administração, medicina, ele quer ciência da computação. Então você já traz informações mais ricas, que isso agrega demais no nosso processo de venda, e me ajuda a vender um pouco melhor, mais caro, né? Isso ajuda pra caramba. Esse é o modelo de mudança do meio digital, ele sai pelo sinal digital. Então, ele é gerado pela antena, pela transmissão da antena. A antena é digital, o sinal digital, 0101. Ele entra pela TV, pela antena, e ele gera esse resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um programa que a gente fez. Esse é o Repaginando, que a gente tem um programa belíssimo de arquitetura, é um reality show. E a ação que a gente fez era, a cada episódio, a gente foi colocando os episódios. E ele é um reality show de arquitetura que traz várias informações de lojas. A gente traz, o cara entra para quem não assistiu, ele entra o André, que é um craque da arquitetura, ele entra numa casa e vai reformar, ele reforma, mexe, toca luminária, pinta, tapete, piso, sofá, não sei o que. E aí a gente criou, a cada episódio, a gente foi colocando os episódios e a gente começou a colocar os produtos que ele usou e colocava o QR Code e colocava o acesso do nosso anunciante. Então, o meu anunciante, que estava pagando para estar na televisão, participando do reality show, com ações de branded content, eu ainda entregava para ele um call to action para dentro da loja dele, literalmente, para o site dele. Eu vou rodar para vocês assistirem. Sempre me perguntam qual que é o lado que eu vou seguir. Se é do café ou da arquitetura. Essa movimentação que ele ia fazer é pelo controle, tá? É que não existe lado, existe o que te completa. E isso aqui é o que me completa. Eu comecei a arquitetura, vim sozinho para Curitiba com a intenção de realizar sonhos e seguir atrás do meu. Eu sempre digo que não existe limites para a gente pensar, sonhar, mas a gente tem que colocar muitos pés no chão para realizar esse sonho. Um delezinho, mas tá bom, deu para entender. Então é isso. Então tem mercados, tem mudança, o meio digital está mudando, a gente tem que estar atento, mas ele é um meio. E a gente está junto. Então mude sua estratégia. Aproveitar e fazer meu segundo merchandise. Amanhã eu vou dar a gente está rodando justamente por esse cenário, por isso que eu estou em Cascavel.
O Rodrigo, presidente, né, sócio e dono da Opus, presidente da Sinapro. A gente está fazendo um roadshow pelo estado do Paraná. A gente vai levar um pouco mais esse debate e discutir o consumidor 3.0. A gente vai discutir de como a TV conectada, no prisma da publicidade, no prisma do conteúdo e da parte técnica, que é o Bruno, que vai com a gente, que tem uma plataforma de TV conectada, e a gente vai discutir para o mercado como a evolução do mercado publicitário, como é que a gente vai trabalhar na publicidade, com a TV conectada, como é que a gente vai trabalhar na publicidade, com o anunciante, com esse novo meio digital que evolui e se funde de conteúdo, televisão e o digital. Então, eu estou amanhã aqui em Cascavel e Londrina e Maringá, dia 15/8 e 16/9 em Maringá. Aí tem um QR Code que a gente vai abrir para assistir via YouTube. Então, a gente está indo fazer esse roadshow para o mercado publicitário. O Sinapro está organizando, muito honrado de ser convidado pelo Sinapro para esse roadshow, para a gente trazer um pouco mais sobre o mercado publicitário, sobre as inovações de televisão, sobre as inovações do meio digital na comunicação da TV brasileira. Então, a gente passa, dá uma copiada aí para vocês assistirem, que é bem legal, depois eu mando de volta o link. O digital não mata o rádio e nem a televisão. Mas nós, como radiodifusores, é crucial combatermos esse estigma de que os nossos meios estão obsoletos e de mostrar diariamente a grandes audiências que ainda conquistamos. A gente é poderoso nisso. Contudo, a gente não pode ignorar a importância de nos conectarmos com esse mundo digital. Essa é uma frase que eu gosto de trazer para a equipe. Obrigado aí pelo papo, acho que deu uma meia hora cravado, um pouquinho disso, uma medida aqui. Obrigada. Obrigada, professor Henrique, obrigada a todos participando com a gente. Quero aproveitar e pedir, antes da gente abrir para as perguntas, a Juliana já colocou ali no chat um link para responder a enquete sobre o AERP Lab, então todos convidados a responderem, né, se puderem já antes de sair fazer isso. E estamos abertos a perguntas ali, eu vi que o Enio perguntou então, quando que poderia interagir com o Henrique, agora é o momento, Enio. Obrigado. Henrique, você falou, no começo, você falou que os veículos chamados veículos tradicionais, eles não podem brigar, não podem ir contra essa tendência, né? E assim, eu sou radiodifusor há 42 anos. Eu tenho emissora aqui em Natal, 96 FM, e a gente investe muito no digital, já investe há muito tempo no digital. E você estava mostrando os números aí de vocês no YouTube, a gente também faz futebol aqui, e a gente também transmite jornal, a gente produz muito conteúdo aqui no Rio Grande do Norte. Nós somos, depois da TV local aqui da Globo, nós somos o veículo de comunicação que transmite mais conteúdo. E aí eu queria fazer só um comentário, só para uma reflexão. Na época, você falou em Jovem Pan, eu sou muito amigo dos irmãos Carvalho, do Tutinha e do Marcelo Carvalho. E aí você fez um comentário aí que me lembrou um momento que, tipo assim, com o surgimento das redes sociais, eu acho, a minha opinião, o veículo que se apropriou melhor das redes sociais foi o rádio. Porque, assim, o que aconteceu naquele momento? Eu participei, eu trabalhava aqui, a minha família trabalhava as rádios do Chateaubriand, rádios e TVs do Chateaubriand, os chamados associados. Diários associados. Diários associados. E aí eu fui convidado para participar de uma palestra na NJ. Na época, me desculpa se eu estou me alongando, mas eu acho que é pertinente colocar isso aqui. Eu fui convidado para participar de uma palestra na NJ, e, na época, um dos diretores da NJ, Associação Nacional de Jornais, era o Matinas Suzuki Júnior, que era o publisher da Folha de São Paulo. Sim, esse é o Matinas. E aí ele convocou a imprensa
e alguns convidados, e aí eu tive o prazer de estar lá, para uma apresentação de uma campanha da África. Na época, o Nizam Guanais era o CEO da África e apresentou a campanha. Uma campanha que eu não sei se você lembra, não sei se você recorda, essa campanha era uma campanha para tentar descredibilizar as redes sociais. Na época, a rede social era mais o Twitter e tal. Ele, tipo assim, eu não lembro exatamente qual era o mote da campanha, mas era assim, tipo assim, você não acredita em tudo que escrevem no Twitter e tal, só quem tem autoridade para escrever são os chamados jornalistas, especialistas em economia e papapá. Aquele momento ali, eu como radialista, eu senti que era meio que um tiro no pé. Você não pode ir contra... Você não pode imaginar que aquelas redes sociais ali atrás eram modinha. Não, eram tendência. Tendência irreversível. Aí, tudo bem, passou e tal. Aí o jornal hoje está... O chamado jornalismo impresso está tentando se reinventar. A TV aconteceu a mesma coisa, porque você vê que no começo teve uma resistênciazinha, né? Pelo padrão, aquele padrão engessado, padrão global, padrão de... Hoje não, hoje a coisa está mais fluida. Mas eu digo o seguinte, eu acho que o rádio, dentro desse novo universo digital, foi o que se apropriou melhor disso daí. Então, eu estou trazendo isso aí mais para uma reflexão com relação a gente. Eu tenho rodado o Brasil, né? Eu conheço, inclusive, a tua rádio, já passei muito por Natal aí, já escutei vocês aí. A percepção, na verdade, eu acho que não tem um meio que se apropriou melhor, de verdade, na minha opinião. O jornal atrasou, mas alguns veículos deram certo. Algumas TVs embarcaram mais rápido e depois conseguiram recuperar, outras não. Eu acho que, na verdade, a percepção que eu tenho é que teve... Eu acho que a tua percepção é muito pelo teu prisma. De fato, as rádios vão mais para a rede social, porque é o primo pobre, digamos assim, né? Porque a televisão, vinha o dinheiro, o jornal, a credibilidade, e o rádio. O rádio é a criatividade, é aquela fuzuê. Então, a rádio se apropriou muito rápido, muito mais facilmente. Mas, ainda assim, inúmeras rádios. Eu passei um tempo dando consultoria de estratégias digitais para veículos de comunicação, que é o que eu sei fazer mesmo. Eu vi muita gente perdida. Então, assim, eu acho que é muito mais o teu olhar porque vocês foram mais rápidos. Vocês se mexeram bem, eu acompanhei o teu trabalho. Eu tinha desenvolvido aí para a TV Ponta Negra, inclusive, as ações digitais, algumas coisas para eles. Então, eu tinha feito um estudo de mercado. Mas eu acho que é muito mais em cima disso. Eu acho que não tem um veículo que se apropriou rápido das redes sociais, que é uma pena, que para mim é uma infelicidade, porque é inevitável, né? O comportamento humano já é multitela. Comportamento humano. Voltando para o lado publicitário, que é o meu lado aqui, que eu sou comercial, 66% hoje de toda a campanha que sai do mercado, do anunciante, ele já leva, ou seja, 2/3, ele já leva a estratégia do on-off. Eu nem gosto de separar muito, mas ele já leva o digital junto. Uma outra informação que é absurda, das campanhas dos grandes anunciantes, estou falando dos macro-anunciantes, da verba dos macro-anunciantes, 35% já é digital. Ela está subindo dinheiro. Eu conheço anunciantes, e eu vou reservar o nome, mas de grande porte, e eu tenho a relação pessoal, estou falando de anunciantes de grande porte do nosso cenário nacional, que ele faz exatamente metade. Pá! Metade é digital, metade é para o resto. Eu estou falando de gente grande, de milhão de verba. Então, tem que se apropriar. Tem que se apropriar. Porque uma parte desse dinheiro que está no digital também é nosso. Porque o conteúdo está lá. O digital, assim como você estava falando sobre essa questão dessa campanha, eu lembro dessa campanha, assim como eu falei lá atrás, se gerou escalabilidade. Todo mundo virou jornalista. A tia do Zap, a dona de casa, a tiazinha lá entrou, viu um acidente. Minha gente, aconteceu isso. Ela virou uma jornalista, um repórter. Nós demos voz, demos escala. Se todas as informações são reais, sérias, aí é outra história. Aí veio fake news, veio tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso gerou. Então, a gente precisa entender que tem conteúdo. Agora, as redes sociais, o digital, ele não produz conteúdo. Ele é uma gama, ele é uma produção de conteúdo orgânica, onde as pessoas vão despejando conteúdo e ali vai se gerando.
ele não tem uma padronização. Então, as plataformas entendem isso. Então, quando a gente é radiodifusor e nós produzimos o rico conteúdo, seja do rádio, seja do jornal, seja da televisão, esse conteúdo vale mais. Então, a gente tem que saber trabalhar e buscar essa verba nossa. Eu sempre vou olhar para o prisma do dinheiro, tá? Menos da audiência, mais do dinheiro. Eu sou vendedor, então eu gosto de buscar o dinheiro, é o meu foco, o meu olhar. Por isso que eu sempre olho para esse lado. Então, essa é a minha opinião aí sobre a sua observação. Legal. Mais alguém? Acho que já está dando o nosso horário, inclusive, presidente Kaique. Eu só queria dar os parabéns para o Henrique aí, obrigado pela participação. A minha pequena gostou tanto que veio assistir com o pai aqui. E o Henrique, assim, o Henrique foi presidente, nós ocupamos uma cadeira no Conselho da ABERT um tempo junto, e eu estava do lado dele sentado e não sabia que ele era toda essa peça rara aí. Mas parabéns, cara, obrigado. Seja bem-vindo ao Paraná, né? E a ERP é a tua casa também, tá? Fique muito à vontade. Parabéns, Carol, por mais uma escolha. Obrigada, Kaique. Obrigada a todos. Mais uma vez eu peço que preencham, então, o questionário, o formulário sobre esse ERP Lab e convidar todos para o Congresso Nacional Estadual de Rádio da ERP, que vai acontecer em novembro. As inscrições já estão abertas, né, todos convidados, vai ser em Foz do Iguaçu nesse ano. E a gente já está, né, presidente Kaique, com uma vasta, um vasto currículo, enfim, de pessoas que vão lá trazer muito conteúdo para a gente, e eu acho que essa troca do rádio paranaense, do rádio brasileiro, e não só do rádio, mas da televisão também, é extremamente importante para o nosso meio, né? Então, todo mundo convidado aí, só acessar o site Congresso AERP, dá para fazer a inscrição, bem legal. Mais uma vez, quero agradecer, já está dando o nosso horário, eu sempre gosto de prezar pela pontualidade, porque muita gente tira essa uma horinha para esse ERP Lab, que acontece toda a última quarta-feira do mês, às 5 horas da tarde, então quero convidar quem não tinha participado ainda para ficar ligado, porque a gente sempre, 15, 10 dias antes ali, a gente já está soltando o próximo convidado. E mais uma vez, professor Henrique, muito, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu agradeço. De antemão, eu quero agradecer ao Kaique, um amigo. A gente realmente teve muitos anos juntos nos congressos, né? Nossas discussões da BERT, né? E literalmente sentado ao lado. Várias vezes a gente estava junto mesmo, cadeira a cadeira, juntos, e saímos inúmeras vezes para conversar. Fiquei muito satisfeito, muito orgulhoso e foi uma grande alegria te encontrar naquela reunião de surpresa que eu apareci. E obrigado pela deferência. Obrigado, Carol, pelo convite. Gente, eu acho que eu posso dizer um pouco do que eu assinei agora no final. Desmistifique um pouco a rede social. Muito do que acontece, muita mística da rede social é o que a gente sabe. Parem, reflitam que muito é o que a gente já sabe fazer. É o nosso negócio, é o nosso meio, mas o dinheiro está indo para lá também. A audiência também está lá. Então, nós temos que estar lá. Temos que olhar, trocar, não se assustar. Não vai matar o rádio, não vai matar a TV, mas pode tirar nosso dinheiro do bolso, pode mexer no nosso bolso. Então, vamos se mexer, trabalhar, chegar mais importante. Obrigado a todo mundo, obrigado mais uma vez, Carol, e mais uma vez, obrigado, Kaique. Valeu, Henrique. Pela amizade. Obrigado, gente. Obrigada. Um grande abraço. E o pessoal da ERP lá colocou já aqui nos comentários ali o link, então, tanto para o Congresso quanto para o formulário, mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez. E convidar os jovens para participarem da ERP Jovem também, né? Quem está mais jovem no rádio pode participar com a gente. A nossa linha de corte, então, é 40 anos. Quem tem menos de 40 anos pode participar da ERP Jovem com a gente para trazer um pouco desse conteúdo e, enfim, trocar experiência. Sempre todo mundo muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada. Um abraço. Até a próxima quarta-feira, mês que vem. Estaremos aqui novamente. Tchau. Obrigada.